a gente está estudando a ideia de vetor. Vetor é uma seta orientada que possui módulo, ou seja, valor, direção, ou seja, horizontal, vertical, inclinado, e possui sentido. O sentido ele é apontado pela setinha. Então, aqui no caso, a gente tem um vetor horizontal para a direita, certo? Nesse caso aqui desenhado no quadro. Aí, o que acontece? Pode acontecer de existir a presença de vários vetores de uma vez. E aí eu posso fazer uma soma ou uma subtração de modo que passa a existir somente um vetor. Esse somente um vetor, proveniente da junção de todos os outros, é o que a gente chama de vetor resultante. Então, aqui no exemplo da letra a gente tem três forças, que são vetores, que estão aplicadas em um bloco. Cada força tem um módulo, tem um valor. Ó, F1 vale 3 newtons, F2 vale 4 newtons e F5 vale 5 newtons. Então, são três vetores e esses três vetores estão apontados para a direita. A gente viu em aula passada que todas as vezes que a gente tem vetores com a mesma direção, ou seja, aqui, ó, todos na horizontal e mesmo sentido, ou seja, todos apontados para a direita, a gente vai fazer a soma para descobrir o vetor resultante. Então, o vetor resultante, nesse caso, nada mais é do que 3 mais 4 mais 5. E aí, esse é o valor do vetor resultante. Mas ele possui a direção. A direção, no caso, continua a mesma. Ela ainda é horizontal, porque os três vetores estão na horizontal. E o sentido, como todos estão apontando para o mesmo sentido, o sentido é para a direita. Então, o módulo nada mais é do que a soma 3 mais 4 mais 5. A direção é horizontal e o sentido para a direita, ok? Letra B é a mesma coisa. Aqui eu tenho vetores todos na horizontal, no entanto, eu tenho um dos vetores está apontado para a esquerda. Então, vamos identificar o valor de cada um. F1 vale 3 newtons, F2, 4 newtons e F5, 5 newtons. F3, 5 newtons, certo? Aqui eu posso fazer por partes. Olha só, o vetor 3 e o vetor 5, tá os dois no mesmo sentido. Eu posso somar isso aqui. Como tá no mesmo sentido, ó, 3 mais 5 dá 8. Então, eu tenho um vetor horizontal para a direita que vale 8. Só que nesse corpo tinha três vetores. Esses dois eu substituí por um vetor resultante de 8 e tem aquele 4 ali, ó, apontado para a esquerda. Certo? Então, olha só, vetores em sentidos opostos, a gente subtrai. Então, a resultante, nesse caso aqui, nada mais é do que fazer 8 menos 4. A direção continua no horizontal e o sentido vai ser o mesmo sentido daquele vetor maior. Observa que o maior vetor entre os dois é o 8. Então, o vetor resultante vai estar apontando para a direita, ok? Termina aí. A C, eu tenho dois vetores que estão em direção diferente. Um está para cima e outro está para a direita. A gente fala que esses vetores são perpendiculares, porque eles fazem 90 graus entre si. Todas as vezes que eu tenho vetores perpendiculares, eu faço o teorema de Pitágoras para descobrir a resultante. O teorema de Pitágoras nada mais é do que a raiz do quadrado, da soma dos quadrados de cada vetor. Ó, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E tira a raiz disso. Como que eu resolvo, hein? Ó, primeiro faz 40 ao quadrado é a mesma coisa que 40 vezes 40. Põe o resultado. Mais 30 ao quadrado é a mesma coisa que 30 vezes 30, põe o resultado. Soma esses dois valores e depois extrai a raiz. Então, esse vai ser o valor do seu vetor
resultante, ok? Agora, direção e sentido. A direção e o sentido do vetor resultante, a gente faz o seguinte, ó. A gente traça uma reta paralela ao vetor de 40 e uma reta paralela ao vetor de 30. Tá vendo que essas duas retas que eu desenhei, elas se encontram aqui, ó. É nesse ponto que vai estar apontando a minha setinha do meu vetor resultante. Então, ela sai do encontro das duas. Imagina que isso é reto, tá, gente? E chega aqui. Então, essa seria a minha setinha, ok? Esse seria o vetor resultante. Então, se me perguntar a direção e o módulo do meu vetor resultante, o módulo é isso aqui que eu obtive com cálculo. A direção é inclinada e sentido para cima e para a direita, ok? D, olha só, aqui na D a gente tem vetores perpendiculares, no entanto eu tenho aqui um vetor para a esquerda e um vetor para a direita. Nesse caso, eu preciso resolver aqui na horizontal primeiro, certo? Olha só, imagina a mesma coisa que a gente estava trabalhando antes, imagina que aqui tem um bloco. E aí tem uma pessoa puxando esse bloco para a direita com 6 newtons e uma pessoa puxando para a esquerda. Quem vai ganhar? Para onde que o bloco vai andar? Para frente, né? Então, o meu vetor resultante vai ser horizontal e para a direita, justamente porque o vetor maior é 6 e ele aponta para a direita. E o valor desse vetor vai ser 2, justamente pelo que a gente estava fazendo anteriormente. Porque quando eu tenho vetores com sentidos opostos, basta subtrair. Então, aqui, na verdade, que eu fiz 6 menos 4, deu 2. E esse vetor vertical aqui, ó, a gente vai desenhar ele novamente. Então, observa que aqui a gente tem dois vetores perpendiculares entre si. E aí a gente volta na ideia da letra C. Vetores perpendiculares, a gente encontra a resultante pelo teorema de Pitágoras, ok? Aqui o teorema de Pitágoras. No caso aqui, os valores são diferentes, 4 e 2. Então, seria a resultante igual raiz de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ok? Essa é a resultante. E aí, a direção e o sentido, basta a gente traçar as retinhas. Aqui no encontro entre as duas retas paralelas é aonde vai chegar o meu vetor. Agora ficou mais retinho. Certinho? Então, inclinada para cima, né? Agora aqui, a gente tem um vetor inclinado. Aonde que a gente tem um vetor inclinado? Aqui, ó, Jaqueline. Esse é o meu vetor inclinado. A gente aprendeu que todas as vezes que a gente tem um vetor inclinado, a gente tem que decompor ele em duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente na vertical. Da seguinte forma, ó. Tem um vetor de 6 newtons. Ele está fazendo 60 graus com a horizontal. Então, eu vou decompor ele em uma componente em Y e uma componente em X. E aí a gente viu, deixa eu ver se tem alguma. A gente viu, não tem, que a componente em X nada mais é do que fazer o valor do vetor, no caso 6, vezes cosseno de 60. Ok? E o valor y nada mais é do que fazer 6 vezes seno de 60. Ok? O cosseno e o seno de 60 tá naquela tabelinha que eu ensinei para vocês. Basta substituir aqui e você vai encontrar um valor. Se caso você encontrar valor que tem raiz, você pode calcular essa raiz na calculadora e dar um número decimal, tá? Não tem problema não. E aí, quando você encontrou o valor das componentes, você substitui essas componentes pelo vetor inclinado que tinha. Então, ao invés de você desenhar esse vetor inclinado, você vai desenhar um vetor para cima e um vetor para a direita,
com os valores que você calculou. E aí, como resolve, é exatamente o que a gente fez na letra D e na letra A e na letra B, né? Observa. A gente vai ter dois vetores apontados para a direita, um de 5 e um que você vai calcular para mim. Aí basta somar, né? Aquele vetor que está apontado em x. E aí você vai ter um único vetor, que é aquele da componente y, para cima. E aí você utiliza o teorema de Pitágoras para calcular como que é o vetor resultante nessa figura, ok? Letra F. Letra F é idêntico à letra D, tá bom? Mas aí observa que a gente tem dois vetores na vertical. E aí, ó, um para cima e um para baixo, basta subtrair. E o sentido do novo vetor é o sentido do maior vetor. Ó, o 5 é maior, então você vai ter um vetor resultante apontado para cima. E aqui, ó, 7 e 3 são dois vetores que estão na horizontal. Basta subtrair também, fazer 7 menos 3. Como o 7 é maior, você vai ter um vetor resultante apontado para a direita. E aí você observa que o vetor resultante dessa soma e subtração vai ser dois vetores perpendiculares, e aí você calcula o teorema de Pitágoras. Letra G. Na letra G, você vai observar que tem dois vetores inclinados. Toda vez que tem vetor inclinado, você precisa determinar as componentes de cada vetor. Olha só, para F1, você vai determinar a componente de F1x e a componente de F1y. Como você faz isso? Ó, a componente F1y e F1x. Como você faz isso? Só aplicar na fórmula. O F1y é o valor do vetor 600 vezes o seno de 45. Seno de 45 graus. E o valor da componente x vai ser o vetor vezes o cosseno de 45, ok? Aí aqui tem uma pouquinho de diferença que eu até comentei nas últimas aulas. Sempre quando a gente for fazer o vetor inclinado, dê preferência para pegar esse ângulo, que é o ângulo do vetor, que o vetor faz com a horizontal. Aqui ele deu o vetor acima, que o vetor faz com a vertical. Não pega seno de 60 e cosseno de 60, não. Pega o valor do ângulo de baixo. Então, observa que aqui, ó, com o eixo y e x, o total é 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo retângulo. Faz 90 graus. Eu já tenho 60. Quanto falta para 90? 30. Então, quando eu for traçar as componentes em x e em y, para o vetor F2, eu vou levar em consideração o seno e o cosseno de 30, ok? E aí fez. Aí você vai fazer, né? F2x é a componente do vetor F2 em relação ao eixo x, que nada mais é do que 800 vezes o cosseno de 30 graus. E o F2y, que é a componente em relação a y, nada mais é do que o vetor F2 vezes o seno de 30, certo? E aí, você vai obter novamente um exercício que nem o exercício C, no qual você vai ter vetores perpendiculares entre si, e aí você vai calcular o teorema de Pitágoras, ok? Continuando, o último exercício é a letra H. E a letra H é idêntica à letra G. E aí eu vou deixar para vocês. Só presta atenção que aqui no F2 ele deu o ângulo entre F2 e Y. Então você precisa definir qual que é o ângulo entre F2 e o eixo X. Se isso aqui tudo é 90 graus e eu já tenho 30, quanto que falta para 90? Qual é o valor desse ângulo? Ok? Então, para você fazer
as componentes de F2, você precisa levar em consideração esse ângulo, que é quanto falta para dar 90. Quanto falta de 30 para dar 90. Fez as componentes de F2, fez as componentes de F1, redesenha tudo no gráfico e aí você vai ver que você vai ter vetores na vertical e na horizontal. E aí você tem que fazer a resultante para a vertical, resultante para a horizontal. Provavelmente você vai perceber que vai ter vetores, no final você vai ter dois vetores perpendiculares entre si. E aí, se caso tiver, utiliza o teorema de Pitágoras, certinho? Então é isso, espero